Bem-vindos a uma jornada fascinante rumo ao desconhecido, onde desvendaremos os segredos dos espíritos, seres que habitam um plano além da nossa realidade física. Preparem-se para explorar suas origens, naturezas e o papel que desempenham no vasto tecido do universo, em uma narrativa que une o mistério ao divino. O que são os espíritos? Imagine seres inteligentes que existem fora das limitações do mundo material. Os espíritos são exatamente isso. Entidades pensantes que povoam o universo, diferentes da matéria que podemos tocar ou ver. Eles não são apenas uma força abstrata, mas individualidades conscientes criadas por uma inteligência suprema que chamamos de Deus, filhos de Deus, ou parte da divindade. Será que os espíritos são meros fragmentos da essência divina, ou seres separados moldados pela vontade de Deus? A resposta é clara. Eles são criações de Deus, assim como um artesão dá vida a uma obra-prima. Uma máquina não é o próprio inventor, mas sim o resultado do seu trabalho. Da mesma forma, os espíritos são filhos de Deus, não por serem parte dele, mas por serem frutos de sua criação infinita. Distintos da divindade, eles carregam a marca do seu Criador, uma origem envolta em mistério. Os espíritos existem desde sempre? Não, pois apenas Deus é eterno. Eles têm um começo, mas esse início escapa à nossa compreensão. Deus cria incessantemente num processo contínuo que atravessa a eternidade. Cada espírito surge como uma chispa única do princípio inteligente. Mas quando e como isso acontece, permanece um segredo guardado no coração do cosmos. Não sabemos se nasceram em um instante primordial, ou se continuarão a surgir a cada momento. O como e o quando são enigmas que desafiam nossa mente limitada. Espírito e matéria, uma dualidade fundamental no universo. Há dois pilares: o princípio inteligente e o princípio material. Assim como os corpos são moldados pela matéria, os espíritos são uma manifestação do princípio inteligente. Cada um é uma entidade distinta, mas a sua formação, o momento e o modo como se tornam indivíduos é um mistério tão profundo quanto o das estrelas mais distantes. A criação sem fim, a criação dos espíritos é um ato permanente. Deus nunca parou de trazer novos seres à existência, como um rio que flui sem cessar. Eles não nascem uns dos outros, nem surgem por espontaneidade. Cada um é um ato deliberado da vontade divina. Sua origem, porém, segue velada. Um véu que nossa percepção limitada não consegue erguer. Imateriais ou incorpóreos? Podemos chamar os espíritos de imateriais? Não. Exatamente, a palavra incorporado é mais precisa, pois embora sejam criações, eles possuem uma essência, algo que não é matéria como os conhecidos, mas uma substância sutil, etérea, quase impossível de descrever. Pense nisso como uma matéria refinada, tão delicada que escapa aos nossos sentidos. Somos como cegos tentando definir a luz. Falta-nos a linguagem e a experiência para captar sua verdadeira natureza. Um fim para os espíritos? Se os espíritos têm um começo, será que terão um fim? Essa é uma questão que intriga. Sua existência, dizem-nos, não termina. Assim como o princípio que o gerou é eterno, suas individualidades persistem, não se dissolvem nem retornam a uma massa indefinida como os corpos materiais. Mas compreender isso exige que aceitemos os limites de nossa inteligência. Há verdades que escapam até as mentes mais estendidas. O mundo dos espíritos. Os espíritos habitam um domínio próprio, o mundo espírita, um plano que existe além do nosso mundo corpóreo. Este reino espiritual é o fundamento de tudo. Ele veio antes e sobreviverá a tudo o que é material. Embora independente, está em constante interação com o nosso mundo, como dois fios entrelaçados numa tapeçaria cósmica. Principal ou secundário? Qual é mais essencial? O mundo espiritual ou o corpo? O mundo dos espíritos reina supremo. Ele é o alicerce. Enquanto o mundo material é transitório, se o corpo desaparecesse, o espírito permanecesse intocado, mas ambos se influenciariam mutuamente em um ciclo eterno de ação e acontecimento. Onde estão os espíritos? Não há um canto do universo onde os espíritos não estejam. Eles preenchem os espaços infinitos, estão ao nosso lado, nos observam, e ficam
Muitas vezes, sem que notemos, são como forças invisíveis da natureza, instrumentos da vontade divina. Contudo, nem todos têm acesso livre a todos os lugares. Os menos evoluídos enfrentam barreiras, restritas por sua própria condição. A forma dos espíritos. Têm os espíritos uma forma fixa? Para nós, não. Para eles, sim. Imagine uma chama, um brilho ou uma centelha etérea. Sua aparência varia conforme sua pureza, do opaco ao resplandecente. Eles não estão presos a contornos rígidos como nós, mas assumem formas que refletem sua essência, velocidade do pensamento, como se move. Com a rapidez do pensamento, para um espírito, atravessar o espaço é instantâneo, guiado por sua vontade. Eles podem perceber as distâncias ou ignorá-las, dependendo de sua natureza. A matéria, ar, terra, água, fogo, não os detém. Tudo é permeável à sua presença, ubíquos ou único. Pode estar em muitos lugares ao mesmo tempo? Não exatamente. Um espírito é indivisível, mas irradia sua influência como o sol espalha seus raios. Sua ubiquidade é uma ilusão. Ele permanece mas projeta seu pensamento e presença a múltiplos pontos, sem jamais se fragmentar. O perispírito, o véu do espírito, o espírito puro está nu? Não. Ele é envolvido por uma substância leve e vaporosa chamada perispírito, retirada do fluido universal. De cada mundo, este invólucro semimaterial muda conforme o espírito transita entre planos, como uma roupa que se adapta ao ambiente. É por meio dele que os espíritos se tornam visíveis, ou até palpáveis, moldando formas à sua vontade. Diversidade entre os espíritos? Todos os espíritos são iguais? Longe disso, eles se dividem em ordens definidas pelo seu grau de evolução. Há uma hierarquia infinita, mas podemos simplificá-la em 3 grandes categorias. Primeira ordem, espíritos puros, perfeitos em segurança e sabedoria. Segunda ordem, bons espíritos, movidos pelo desejo do bem, mas ainda em progresso. Terceira ordem, espíritos imperfeitos, dominados pela matéria e submetidos ao mal, características das ordens. Os da segunda ordem têm poder para o bem proporcional à sua evolução. Uns com ciência, outros com estabilidade, todos os desafios. Já os da terceira ordem variam. Alguns são neutros, outros maliciosos, e há aqueles que se deleitam no mal. Entre os imperfeitos, destacam-se os espíritos batedores, que produzem efeitos sonoros como ruídos e movimentos, refletindo sua ligação com a matéria. A escala espírita, classificar os espíritos é como mapear a natureza. Exige observação e Bobke. Método: a transição entre os graus é gradual, como os núcleos do arco-íris. A divisão em 3 ordens é prática, mas os detalhes revelam uma riqueza de nuances. Esta escala é a chave para entender com quem lidamos no mundo espiritual. Guiando-nos em nossas interações com essas entidades misteriosas, os espíritos são mais do que sombras do além. São eles, entre o material e o divino, desafiando-nos a enxergar, além do tangível, sua existência, cheia de mistérios e maravilhas. Nos convida a refletir sobre nosso lugar no universo e a buscar com humildade as verdades que transcendem nossa compreensão. Que esta narrativa desperte em vocês uma curiosidade por esse mundo invisível que nos cerca. Chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado por chegar até aqui. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. E compartilhe este espaço de aprendizado com seus amigos e familiares. Deixe seu like. Vamos contribuir para uma expansão mental em busca de conexão e evolução espiritual.